Então hoje o nosso assunto aqui é os motivos que podem estar travando a sua vida. Então eu vou estar passando aqui para vocês. Então eu começo aqui com algumas perguntas, né, para até gerar um pequeno desconforto assim. Quantas pessoas aqui sentem que fazem tudo e mesmo assim parece que nunca é o suficiente? Então nessa nossa vida corrida, a gente sai fazendo de tudo e muitas vezes não é suficiente. Então eu trouxe aqui uma imagem, né, de uma estudante, de uma moça aí, que tem todas as preocupações que todos temos. Eu já fui aluno, fiz mestrado em engenharia de produção e fui professor. Então a gente sempre tinha ali as preocupações de organizar as aulas e os alunos também de estudar, dos trabalhos, as pesquisas, reuniões, artigos. Então a quantidade de informações ela é muito grande tanto no mundo corporativo quanto na faculdade, né, enquanto os alunos estão estudando. E quando eu falo de vida, não estou falando só de vida pessoal. Eu estou falando de vida acadêmica, profissional, familiar, espiritual também, que vocês vão ver, eu vou falar um pouco sobre isso, e emocional. Porque muitas vezes as pessoas, né, tá fazendo faculdade, trabalhando, pensando no futuro, tentando dar conta de tudo, mas por dentro tá sem direção. Ela sente, tem aquele desconforto, fala, cara, alguma coisa eu estou perdendo. E é sobre isso que nós vamos falar. E no final desta palestra você vai sair com 3 clarezas. O que pode estar travando a sua vida, qual pequena decisão pode mudar a sua direção, como começar a construir seu futuro antes da formatura, para quem é estudante. Para quem, se tiver alguém aqui convidado e não é estudante, né, como começar a construir a sua vida, né, que a gente sempre tem que estar pensando na nossa vida. E quem sou eu? Então, eu sou o Nivaldo J. Silva, então sou empreendedor, temos um e-commerce aqui na cidade, então a gente vende online os produtos há mais de 10 anos. Então, já fui diretor de empresa, hoje eu sou esposo, né, pai de 2 filhos, roqueiro e aprendiz de guitarrista, que vocês viram eu tocando aí. Nessa foto aí também tá a guitarra aí, que depois eu vou contar mais histórias sobre a guitarra. Apaixonado por café, motoqueiro por hobby, eu gosto de viajar de moto, e eterno aprendiz aí, sempre aprendendo. Então, vou contar um pouco a história de como eu comecei profissionalmente. Então, em 2015, eu comecei nesse espaço, que era um espaço na incubadora de empresas em Santa Bárbara. Então, a incubadora é um local onde eles vão apoiar as empresas que estão iniciando, somente por um tempo. Muito parecido com a incubadora de bebê. Né? Então, vai ficar um tempo ali, depois tem que já sair. É a mesma coisa a incubadora. E nessa época era mantido, em 2015, por uma faculdade, pelo Ciesp, pela prefeitura e pelo Sebrae. Então nos dava um apoio e nós começamos um projeto lá nesse espaço, era bem pequeno, e comecei sozinho, eu, minha família, aqui minha esposa, meus filhos, e ali no fundo tinha o estoque, né, que a gente começou a vender alguns produtos, comprar e vender online. E hoje, 10 anos depois, 11 anos depois, nós estamos já em outro espaço, com carro próprio e uma equipe, né? Então eu tenho uma sócia, Jusileia, e ela nos apoia aí para a gente manter o sonho do crescimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Da gente sempre ter uma ambição na vida. Então é muito positivo a palavra ambição, não inveja, mas para nós crescermos, temos que sempre pensar em crescer com equilíbrio, porque senão também a nossa cabeça vai a mil. Vou contar mais uma história para vocês. Em 1997, há bastante tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Inglaterra, em Londres, e foi na época da faculdade, eu estava terminando a faculdade, e então eu só tive um mês de momento ali das férias para ir lá. E fui sem dinheiro, eu tinha $1.000. Eu falo que é sem dinheiro porque hoje, se você chegar numa viagem internacional aí de um mês que eu fiquei, 40 dias, com $1.000,
a alfândega não deixa você entrar, porque é pouco dinheiro, né? Hoje o mundo está muito caro. E eu fiquei com aquela vontade, então aprendi inglês, isso me ajudou muito, mas eu fiquei com uma vontade, assim, um desejo, né, de voltar para Londres, para voltar a estudar lá. Pois bem, vocês vão entender toda a história ao longo da palestra, mas no ano passado eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio novamente na Inglaterra. E fiquei 2 meses dessa vez estudando. E aí, nesses estudos, né, que era realmente aula de inglês, então ia cedo para a escola, então tinha toda a rotina ali, tinha homework. Eu confesso para vocês que muitas salas, muitas vezes eu era o mais velho da turma, porque são muito jovens lá. Mas tínhamos também outras pessoas que estavam lá buscando uma capacitação profissional. E eu estava lá e eu consegui levar meu filho. Então meu filho tem 20 anos hoje e ele foi junto e estudou junto comigo lá, tal. E aí eu ia na academia também para manter ali o ritmo. E eu conheci um autor de uma maneira online, que é o Simon Squibb, autor do livro What's Your Dream? E ele fala, então, What's Your Dream? Qual é o seu sonho? E esse livro e todo o material que eu ficava ouvindo enquanto eu estava ali na bike, eu voltei de lá com uma ideia. Eu preciso mudar. Então, hoje nessa palestra, eu espero aí que temos mais de 50 pessoas aqui, eu espero que mude uma pessoa, duas, com esses assuntos que nós estamos conversando. Por quê? Porque eu mudei depois que eu voltei de lá e voltei com um plano, que é o plano da vida, que nós vamos falar sobre isso hoje. E um detalhe, para eu conseguir ir aí para a Inglaterra, porque é muito caro, eu planejei por 5 anos, eu e a minha família, né? Porque foi eu e meu filho somente, mas quando você faz um programa desse, a esposa tem que ajudar, a filha ficou aqui também ajudou, né? Porque você não abandona a vida. Então, é algo que é muito, muito interessante vocês pensarem em planejamento. Então, nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E eu trago aqui para vocês 4 verdadeiros motivos que podem estar travando a sua vida. Então, existem muitas possibilidades, então eu selecionei de uma pesquisa que nós fizemos com os nossos alunos do nosso curso O Plano da Vida, e fizemos uma pesquisa lá com mais de 200 alunos, e os principais motivos foram falta de clareza. Então, a pessoa não está muito certo para onde ela quer ir. Vida no automático, aquele ciclo da vida que você parece que hoje é segunda, hoje é terça, você já perde a noção, né, do dia, até mesmo da semana. Excesso de responsabilidade sem estrutura. Muita coisa, né, na cabeça de responsabilidade, e a pessoa começa a se sentir até mesmo passando mal, muita pressão. E outro principal ponto, falta de prioridade. Na nossa vida, a gente, para eu estar aqui com vocês, eu tive que colocar como prioridade preparar essa palestra. Tive que colocar como prioridade me preparar, deixar a guitarra aqui, o computador. Então, às vezes, na nossa vida, a gente vai meio que no automático. Então, a gente acaba não dando a importância para esses 4 pontos que eu estou comentando aqui com vocês. E agora, nós vamos fazer uma pequena dinâmica que no presencial às vezes funciona, no online vamos ver se funciona, mas vai ser bem interessante. Então, o que vocês que estão assistindo querem demais na sua vida? Vocês já devem ter ouvido aquele termo wishlist. Wishlist é uma lista de desejo, que geralmente a gente escreve no começo do ano ou no final e esquece daquela lista. Mas é sobre isso que nós vamos falar, que não é somente para esquecer. O que você quer mais na vida hoje? Sem pensar muito, sem nenhum julgamento. É igual um termo nos negócios que a gente fala brainstorming, que é um monte de ideias, um monte de, né,
sugestões, insights. Então, neste momento, vocês vão pegar um papel ou digitar para vocês aí, é muito importante essa dinâmica. Então vocês vão escrever em algum local aí para vocês, quem tiver no celular ou no computador. Se não tiver onde escrever, vai mentalizar. E reflita, né? Isso que vocês estão escrevendo é importante para vocês? Isso está presente na sua rotina hoje? O que você está fazendo para alcançar? Beleza. Então, essa dinâmica, né? Quantos dessas respostas que vocês escreveram, se não escreveram não tem problema, mas é muito importante a gente ter essa nossa lista do que a gente deseja. Eu, depois de adulto, fui aprender a tocar guitarra. Então foi um desejo que em algum momento eu fui atrás de aprender a tocar guitarra. E o que você que está assistindo aqui gostaria, né, de alcançar na sua vida, de ter. Então é isso que nós estamos falando aqui. Muitas pessoas sabem o que querem, mas poucas vivem de acordo com isso. Então veja uma frase que está ali no meio, o que está te afastando disso? Então às vezes nós temos um desejo, mas as nossas ações não estão condizendo com isso. Por exemplo, para quem quer estudar, tem que se dedicar muito. Quando eu estudei, né, fiz faculdade, trabalhava e estudava à noite. É muito difícil. Por quê? Você chega cansado, mas era o que tinha como opção para mim, não tinha outra opção. Então, muitas vezes nós temos que identificar tudo isso e colocar a nossa vida num ritmo. Indo para os 4 pontos que a gente falou, o primeiro, falta de clareza. Onde foi que eu me perdi? Esse me perdi é no sentido do estresse, da correria do dia a dia. Muitos estudantes, professores vivem aí para atender as demandas acadêmicas, profissionais, pessoais, só que acaba perdendo de vista seus próprios sonhos, a sua identidade e a sua direção. E é algo que vai gerando um desconforto. O ponto-chave, se você não sabe para onde quer ir, nessa fase da vida, qualquer caminho serve. No filme Alice no País das Maravilhas, ela está num caminho, e aí chega lá, tem uma bifurcação. E aí o gato aparece ali, um gato imaginário lá aparece, e pergunta para ela, onde você quer ir? Eu não sei. Então qualquer caminho serve. E ele depois desaparece. Por quê? Porque nós precisamos saber para onde queremos ir, onde queremos alcançar, qual carreira a gente quer, qual cargo a gente quer crescer, e tudo que a gente quer da vida é possível. E aí, né, eu convido vocês a pensarem, né, quem sou eu hoje? Além das entregas, cobranças, prazo, e o que realmente faz sentido para mim agora? Então, muitas vezes, a gente está fazendo alguma coisa que não faz sentido. Por exemplo, eu estar palestrando para vocês faz muito sentido para mim. Eu aceitei o convite e estou aqui palestrando para vocês. Porque às vezes a nossa vida acaba tendo tanta coisa que não faz sentido, não te aproxima. Então é nesse sentido que a gente pensa. Se nada mudar na nossa vida, exatamente como sua vida estará daqui 10 anos, como que ela vai estar? É uma boa questão. Essa moça é uma influencer e ela está gravando aquele estilo de vídeo de 10 anos, né? Você conversando com você mesmo. Então ela fala, né, para a mais jovem, e aí, como que você está? E a mais jovem pergunta para a mais velha, eu me formei, eu consegui realizar aquele sonho? E ela vai falando, alguns sonhos ela conseguiu realizar, alguns não. Porque a nossa vida é assim. A gente faz um plano estratégico para a nossa vida, mas às vezes acontece alguns pontos que não é possível. Então é sempre, né? A gente sempre está cercado aí por circunstâncias que a gente não controla, não consegue controlar tudo. Mas é importante ter esse planejamento aonde você quer. Então a moça mais jovem ali, ela falava dos sonhos
que ela queria realizar. E aí eu trago aqui, né, um exemplo meu particular aqui do plano da vida. Então, onde eu quero estar daqui 10 anos com esse projeto? Então, ter gravado mais de 1000 vídeos. Hoje eu tenho 249. Ter um bom resultado no canal do YouTube, com mais de 50 mil seguidores. Vendido alguns cursos, lançado o livro que eu pretendo lançar até o final do ano, O Plano da Vida. Apresentado mais de 100 palestras e mais de 100 workshops. Então, é um rascunho de um planejamento voltado exatamente para mim, mas é um exemplo que vocês poderiam pensar para vocês. Onde vocês querem estar daqui 10 anos? Quando foi a última vez que você pensou em você? Então, a nossa vida, muitas vezes, a gente vive para os outros. Mas, quando a gente fala de mudar, melhorar, pensar para frente, primeiro é da primeira pessoa. Eu preciso mudar. Por quê? Não seria justo eu querer mudar, eu mudar meu filho, eu mudar minha filha, a minha esposa. Ou seja, você está querendo mudar todo mundo, mas você mesmo, você não pensa em mudar. Então, por exemplo, para eu me dedicar aqui na guitarra, eu preciso, vocês vão ver uma dinâmica que eu vou mostrar para vocês, acordar mais cedo, ensaiar. Não é o meu filho, não é a minha filha. Então, é nesse ponto. Quando foi a última vez que você pensou em você? Eu sou filho, sou esposo, sou pai, irmão, cunhado, genro, sogro. Então, sou todas essas... sou diretor do CIESP aqui. E quem é você? Então, no mínimo ali, filho, esposo ou namorado, né? Quem namora, você é. E aí, cada ponto desse, você tem um papel, você tem uma responsabilidade. E cada ponto desse vai te proporcionar um futuro melhor, desde que você se planeje na sua vida. Segundo ponto, segundo motivo, vida no automático. A síndrome do sobrevivente é aquele dilema, né, de muitos estudantes e professores acordam, correm para as aulas, trabalho, pesquisa, correções, prazo e fica num ciclo vicioso. Sobreviver não é viver. Uma rotina rígida, sem pausas conscientes e sem intenção consome muita energia, criatividade e presença. Então, existe um autor, o Domenico De Masi, ele tem um livro, O Ócio Criativo. Então, ele já faleceu recentemente e ele falava de você ter tempo de pausa. Então, às vezes, é essencial criar pequenas pausas, né, na nossa dinâmica do dia a dia, como tomar um café. Café com calma, né? Ou alguns minutos de silêncio. Ou fazer uma leitura intencional, ou simplesmente respirar e reorganizar a nossa mente. Então, vou dar um exemplo para vocês sobre isso daí. Então, eu não tenho tempo para café quente, Nivaldo. Eu não tenho, você está falando isso, mas é muito distante de mim. Então, eu conto aqui a história de uma profissional, isso é fato real, de uma profissional que ela estava muito dedicada. Ela tinha bastante tarefas, sabe, na empresa, quando dá aquela correria, e então ela tinha muito serviço, ela almoçou correndo, né, nem parou para ir no banheiro, saiu mais tarde do que o normal. No outro dia, ela entrou mais cedo. Então ela fez de tudo para, né, tomar conta ali. Só que ela esqueceu dela. Então, por exemplo, quando a gente precisa ir no banheiro, você tem que ir no banheiro. Ou precisa ir no banheiro? Precisa ir. Não adianta você ficar adiando. Essa profissional, ela fez isso por 4 dias, né, essa correria, essa loucura, e aí acabou tendo uma gastrite muito forte e ficou afastada do serviço por 3 dias. Seu corpo não foi feito para viver no limite sempre. Eu gosto de esporte, eu gosto de correr, então a gente quer vencer o limite, mas não é sempre. Você treina para isso. No âmbito profissional, você tem que se cuidar. Você tem que cuidar da sua saúde, porque ela é um papel, a sua saúde é um papel muito importante. Se você ficar debilitado, você não consegue fazer aquilo que você
pensa na sua vida. Terceiro ponto, excesso de responsabilidade sem uma estrutura. Então é a carga mental. Muitos estudantes, professores, tentam gerenciar aulas, estudos, pesquisa, correções e prazo apenas na cabeça, acumulando uma sobrecarga constante. Então, o cansaço físico, ele pesa, né? E aí, mais carga mental é o que trava a sua vida acadêmica muitas vezes. Você não consegue ter insights, artigo para escrever ou um trabalho para você fazer. Sem estrutura, processos e apoio, tudo fica mais pesado e confuso. E qual é a solução? A solução começa ao tirar tarefas da cabeça e colocando na agenda, com checklist, com calendários, dividir responsabilidade. Organizar não é rigidez, é liberar energia. Na época de fazer, né, quando chega a época de fazer o TCC, e já existe modelos, né, as faculdades oferecem ali, os orientadores passam ali todo um modelo, né, de checklist para você fazer. Então tem que ter a capa, tem que ter o índice, e o conteúdo, a conclusão, então tem toda uma sequência. Não é de cabeça, mas quando não é o TCC, muitas vezes a gente acaba deixando isso. Ah, não, depois eu vejo, e vai acumulando. E aí gera essa sobrecarga na nossa cabeça. Então, eu aprendi isso na prática, que nós precisamos colocar no papel, que era aquela dinâmica que a gente fez da lista lá de desejos, mas também todos os compromissos. Para eu estar aqui hoje, eu bloqueei a agenda. Por quê? Se eu não bloqueio a agenda, surge outro compromisso, eu não ia conseguir ou estar aqui ou estar no compromisso. Então eu encontro muitos empresários, estudantes, que às vezes estão nessa questão. Esquecem o prazo. Então não deixe isso na cabeça. Coloque, hoje nós temos recursos digitais muito práticos, né, a agenda e várias outras ferramentas aí que a gente utiliza. No âmbito profissional, eu utilizo Trello, a gente usa o To-Do, a gente usa muito AI também para ajudar a fazer toda a dinâmica do dia a dia. Quarto ponto, falta de prioridade. O essencial, por último na lista. Na vida acadêmica, a lista só cresce. É aulas, pesquisa, correções, reuniões, prazo, e o descanso e saúde, e o tempo de qualidade quase sempre ficam para depois. O ponto-chave: se tudo é importante, nada é prioridade. Sem escolher o essencial, a energia se dispersa. Então foi o que eu falei para vocês de prioridade. Hoje à noite a minha prioridade era estar aqui com vocês. Por isso que a gente está aqui. Porque se eu tivesse deixado sem definir essa prioridade, poderia ter surgido outro compromisso. Então, priorizar é definir poucos focos por dia e colocar na agenda também pausas. Lembra da pausa do café? Eu coloquei café, mas pode ser um chá, uma água. Quem é mais do esporte vai querer comer uma fruta no meio da tarde ou, né, entre o almoço e a janta. Ou seja, você vai montar a sua programação. Você vai cuidar da sua vida. E isso muda a sua vida, esses pequenos passos. Então, aqui eu traria uma dinâmica seguinte daquela inicial que a gente fez, né? Para vocês pensarem numa nova lista. Então, naquela primeira lista que vocês escreveram, tinha lá qualquer coisa. Aí a gente apresentou alguns pontos. O que você escreveu que ainda faz sentido? Quando você escreve, é muito interessante ter essa dinâmica. Eu uso o mapa mental, né, que é tudo digital. E às vezes eu tenho um insight, uma ideia, eu vou lá e escrevo só uma palavra. Mas depois eu acabo adicionando mais informações. Quando eu estou lendo um livro, estudando, também faço isso. Faço um resumo e depois vou adicionando informações e trazendo informações do nosso dia a dia. Então, tudo isso para não virar uma rotina, né? Aquilo que sempre é igual. Então, quando você escreve o que você quer, você para de sobreviver e começa a planejar.
Eu comentei com vocês logo no início que eu fiquei 5 anos planejando para ir para a Inglaterra, para ficar 2 meses. Onde vai, mas 5 anos planejando? O planejando é você buscar recurso, buscar o melhor momento, qual mês, quanto custa a escola, a cidade, isso, aquilo, muitos e muitos detalhes. É verdade que eu tinha no meu plano da vida de ter ido 2 anos antes, mas aí teve uma pequena questão financeira que eu tive que adiar. Então isso acontece na nossa vida que eu falei para vocês das circunstâncias, né? Que às vezes você planeja, mas acaba acontecendo alguns pontos. Por isso que é importante você ter essa noção do tempo, do curto prazo, médio prazo e longo prazo. Porque às vezes a gente encontra pessoas que quer fazer algo muito rápido que seria longo prazo. Eu gosto de correr, já corri uma maratona, 42 quilômetros. Você não vai correr maratona se você não treinar. Então existe todo um ciclo. Você vai 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10, 15, 20, 25, 28, longão, 30, se alguém que está assistindo aqui, 55 pessoas assistindo, né, se alguém gosta de correr, sabe do que eu estou falando. E aí, quando você começa a ter uma carga de corrida grande, aí você está preparado. Quanto tempo leva isso, Nivaldo? Às vezes alguns meses, às vezes alguns anos, porque depende da sua dedicação. Eu comecei a tocar guitarra e aí tive que me dedicar para poder sair qualquer música. Quando você é jovem, você acaba tendo mais tempo. Mas quando você já é adulto, tem um monte de outros compromissos, você vai demorar um pouco mais. Então, reforçando esse ponto do tempo na nossa vida. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o nosso plano da vida. Ele é composto por 8 pilares, mais o do meio, que chama Mapa dos Desejos. Então, o total são 9 pilares para uma vida plena e com propósito. Então, na parte de saúde foi o que eu comentei com vocês, de ter essa preocupação. Eu trouxe o caso lá de uma colaboradora de uma empresa que a gente conhece, que passou mal de tanto se esforçar, trabalhar, mas tem que ter aquela pausa, tem que almoçar, tem que ir no banheiro, tem que tomar água, não adianta ficar estressado. E na nossa vida também. Nós temos que estudar muito, temos que trabalhar muito, mas tem que cuidar da saúde. E aí cabe uma reflexão para vocês, como está a sua saúde? Eu não estou falando de excesso de peso ou menos peso, mas da saúde de uma maneira geral, da vista, dentista, pressão, triglicérides, diabetes, a gente tem que se cuidar. Então, esse plano da vida, eu, ao longo dos anos, fui trazendo do planejamento estratégico de empresa para a nossa vida particular. E vai ser o tema do meu livro que a gente vai lançar até o final do ano. Então, depois de saúde, lazer, porque é muito importante você ter momentos de descanso. Eu também trabalho muito, mas eu tenho momentos de descanso e de diversão, porque isso renova a nossa mente, recarrega as nossas energias. Objetivos econômicos. Lembra que eu falei que eu fiquei 5 anos planejando para ir para a Inglaterra? Por quê? Questões econômicas. Sentir-se melhor. Esse é um pilar que eu desenvolvi especial para nós termos um sentido na nossa vida. Qual é o propósito que você quer? O que você quer? Não estou falando o que a sociedade quer, o que o Instagram, o que o Big Brother quer. Não. É o que você gosta de fazer para se sentir melhor. Cuidar do seu bem-estar emocional e mental melhora as suas decisões. Eu já dei alguns spoilers para vocês, eu gosto de moto, gosto de guitarra, gosto de música, gosto de café, então, e gosto de correr. Então, quando eu pego para ensaiar uma música, não é pesado, porque eu gosto de fazer isso. Mas aqui vocês precisam pensar no que você gosta para sentir melhor. Crença, ter princípios e propósito
te dá força para enfrentar desafios na sua vida. Aqui, essa crença, ela é um pouco do lado espiritual, de religião, sim, mas também é a crença em você. Você acredita em você? Que você tem potencial? Eu não estou vendo, né, a carinha de cada participante aqui, mas quando a gente apresenta uma palestra, eu aponto para as pessoas: você crê que você é capaz? Às vezes, nós não somos capazes ainda, porque não temos todo o conhecimento ou habilidade. Para isso, é necessário o próximo pilar, que é a educação. Então, ali tem um termo em inglês, lifelong learning. É um termo que eu adotei esse termo, que é para a gente aprender sempre, eterno aprendiz, sempre aprendendo e aprendendo. Então, de novo, na questão de crença, eu teria capacidade de tocar uma música com vocês se eu não tivesse estudado? Não. Então foi necessário eu fazer algo que eu gosto, eu vou apresentar uma palestra, que música eu vou tocar. Então você estuda. Por exemplo, para quem trabalha em empresa, entra a questão de capacitação. Eu hoje estou aqui na minha casa, mas no meu escritório do e-commerce, atrás da minha mesa tem um monte de crachá. Então a gente busca muito a questão de educação. Esses crachás são de feiras, eventos, congressos, assim como vocês, todos aqui, mais de 56 pessoas, parabéns para vocês por estarem assistindo as palestras, não só a minha, como outras, porque eu sei que é cansativo. Seria mais fácil vocês não estarem aqui, estar na casa de vocês, de boa, mas não é assim a vida. A vida, ela exige que nós nos dedicamos muito. Objetivos de contribuição, mais um pilar aí do nosso plano da vida. Eu acredito muito na questão da gente retribuir. Retribuir para a sociedade, para pessoas carentes, para pessoas que necessitam de alguma ajuda. Por exemplo, nos negócios existe um termo que chama mentor. O mentor muitas vezes é um profissional de sucesso que deu certo na área dele e ele apoia alguém que está iniciando. Eu tenho um mentor, então tomo café com outras pessoas e também ofereço mentoria. Por quê? Como eu tenho o e-commerce há mais de 10 anos e eu comecei lá na incubadora de empresas, fui professor, então sempre aparecia alguém, né, querendo uma informação. E aí, com isso, a mentoria ajuda. Mas não é somente na questão de mentoria, pode ser na questão de ajudar comunidade, o seu bairro, ajudar as entidades também. O último pilar aqui do plano da vida é viagens. Explorar o mundo enriquece experiências, amplia horizontes e cria memórias que transformam. Essas viagens aqui eu divido ela em duas partes: as viagens profissionais e as viagens pessoais, particulares. Nas viagens profissionais é muito importante nós termos essa noção. Quando eu fiz meu mestrado, eu tive que ir para São Paulo. Na época, hoje é mais fácil para São Paulo, mas na época era difícil. Eu fui de ônibus, porque eu tinha que ir lá numa biblioteca e pegar um livro lá para citar na minha tese. E aí foi uma pequena viagem. Também fui em um congresso em Santa Catarina, também outra viagem. Então isso é viagens profissionais. No meu lado profissional também já tive a oportunidade de viajar para muitos lugares, participando de feira, visitando fornecedor. Na China, a gente sempre vai para a China. Então, isso vocês que estão assistindo vão ter essa oportunidade. Não tenham dúvida, hoje o mundo está muito mais fácil de viajar e é muito importante ter esse contato. E também entra as viagens particulares. Aquela viagem que você faz com a família para ter um lazer, aquela viagem que você faz às vezes com o namorado, com a namorada, ou às vezes com amigos. Também existe aquela viagem que você faz sozinho. Então você vai lá e faz um mochilão, vou fazer, né? E pode ser viagem cara ou viagem barata também. Nós temos sempre essas possibilidades. Você pode ir de ônibus, pode viajar pelo Brasil. Então,
não deixe de pensar, não, né, por qualquer problema, falar, não, eu não vou viajar. Então, é sempre importante a gente alinhar todos esses pilares. Nós não conseguimos ter apenas um deles. Só vou cuidar da minha saúde. Não, porque você tem que trabalhar. Só vou estudar. Não, você precisa também ter essa questão de crença, você precisa, né, retribuir. Então, é muito importante. Então, talvez você esteja pensando, Nivaldo, isso funciona mesmo na vida real? Então eu quero te mostrar algo pessoal, porque no plano da vida, né, ele não mudou só as minhas ideias, mudou a minha rotina. Olha só, isso é um ritual de intenção matinal. De manhãzinha eu decidi, já há alguns anos, não utilizar o celular. Então essa era a meta, reduzir aquela ansiedade de já pegar o celular e ver todas as mensagens, o que postaram, o que não foi. Propósito, começar o dia com intenção própria. Esse foi a minha decisão. Então eu acordo, tomo um café, tomo um banho, vou, como uma fruta, que eu gosto de esporte, então tem que comer lá a fruta com whey e tudo mais. E aí qual é o propósito disso? Cuidar da saúde. Só que enquanto eu faço isso, eu leio algumas páginas de alguns livros, né? Então eu sempre escolho algum livro e vou lendo até o final. E com isso eu consegui ler a Bíblia inteira em 11 meses. Não foi uma competição, foi um hábito. E quem me deu essa ideia? Um padre que falou na missa, olha, vocês podem ler uma página por dia. Eu falei, é verdade, vou começar a ler uma página por dia. E daqui a pouco você está lendo 2, 3, mas não é que você vai ler 10 páginas, é só ali no momento do café da manhã. Depois, eu comentei com vocês que eu gosto de guitarra, então eu me dedico 1 hora ou 45 minutos por dia para tocar guitarra. Então, vou lá e eu tenho aula com o professor, mas todos os dias eu vou lá e exercito, né, as dinâmicas, as técnicas, e depois vou buscando também músicas novas. Para quem talvez tenha aqui na nossa audiência aqui, pessoas que tocam, músicos, então sabe como é difícil você pegar uma música nova e tocar logo, né? Então você tem que estudar. Depois, uma das tarefas da minha casa é levar a nossa pet, a nossa totó, a Kate, que é uma cachorrinha, para dar uma volta no quarteirão. Quem tem cachorro sabe a importância disso. Então, eu sou o responsável dos dias de semana para levar cedo e à tarde. Então, cedo eu pego, levo e dou uma volta. Só que aí eu aproveito o tempo que eu vou dar uma volta com ela e vou ouvindo o Evangelho. Então é um hábito meu de ouvir o Evangelho. Então, depois eu vou para a empresa. Então, 8 horas mais ou menos, eu estou lá na empresa e aí sim me dedico a todos os compromissos. Eu sei que vocês podem falar, Nivaldo, isso não é possível. Eu já acordo cedo e tem 50 mensagens. Quem é que vai cuidar da sua vida? Você vai assumir as prioridades ou vai deixar ela tomar? Por quê? Se eu pegar o celular agora e abrir aqui, vai começar a ter mensagem. E às vezes a gente fica ali, né? Só olhando tudo no Insta, no TikTok, não sei aonde, e passa o tempo. Então é nesse sentido. Essa dinâmica, ela surgiu de um livro, de um insight, de um livro que eu estava lendo e falei, vou aplicar isso. E deu certo. Eu melhorei na guitarra, a leitura lá da Bíblia foi possível, ouvindo o Evangelho também, e com isso a gente acaba inspirando outras pessoas da família ou da sua equipe, se você trabalha como um líder. Então vamos pensar, o que você pode mudar hoje ou começar amanhã? Não é longo prazo. De tudo isso que nós estamos falando, o que você pode mudar já? Qual é o seu propósito de vida? Nós precisamos ter um propósito. Se você não sabe ainda, não tem problema. Mas você vai pensar nisso.
Mude hoje. Hoje. Eu, quando estava lá na Inglaterra no ano passado, eu voltei com uma ideia. Vou criar o canal no YouTube. E criei o canal do YouTube. Só que eu não tinha vídeo. Então, qual era o nome? E aí começou todo um planejamento. Eu mudei. Então, hoje estamos com 249 mil vídeos e 9.560 seguidores. E qual é o objetivo? Levar essa informação de plano da vida para mais pessoas. É até uma maneira de retribuir, que eu tenho lá a questão de contribuição com a sociedade, da gente retribuir o conhecimento. Os palestrantes que estiveram no congresso da FHO, todos eles retribuíram de uma maneira ou de outra as informações que eles tinham. Então, nós precisamos fazer isso na nossa vida. Por isso, mude hoje algum ponto. Aqui é uma foto do primeiro dia de aula na Inglaterra, em Londres. Então, que eu estava ali, meu filho está ali na foto. E foi uma grande experiência, né, que nós ficamos lá 60 dias em 5 cidades diferentes. Então nós estudamos em Londres, depois fomos para Cambridge, Liverpool, Glasgow e Edimburgo. Então isso tudo foi para quê? Na questão de educação. É muito importante o inglês para eu poder viajar, importar produtos lá da China, é importante. E também para poder viajar, poder falar e atender um telefone em inglês. Então, esse é só um exemplo do aprendizado, mas vocês precisam pensar no de vocês. O que você quer da sua vida? Qual é o propósito? Naquele molde que eu apresentei para vocês, né, dos pilares, porque não podemos deixar muito solto os pilares. Tem um livro que eu gosto muito, Hábitos Atômicos, e ele fala o seguinte, lá na página 232, quando iniciar um negócio, haverá dias que você não vai querer ir para o seu negócio. Ao frequentar uma academia, haverá séries que você não quer fazer. Quando chegar a hora de escrever, no meu caso o livro, ou de vocês o TCC ou um artigo, haverá dias que não vai querer digitar. Mas insistir quando é irritante, doloroso ou desgastante é o que faz a diferença entre um profissional e um amador. Quando eu li essa frase, eu falei, essa frase vai para todas as palestras que eu puder. Essa frase vai para o meu livro. Então virou um mantra. Por quê? Nós queremos ser um profissional ou um amador? Eu sou aprendiz de músico. Então não sou, né? Não vou ser assim, um músico, tocar num show, mas também não amador. Então eu tenho que dedicar. E muitas vezes, para quem toca guitarra, sabe a dificuldade que é fazer alguns exercícios. Para quem vai na academia também sabe a dificuldade, hoje eu já fui na academia. A dificuldade que é a gente fazer também alguns exercícios. É possível ter uma vida mais equilibrada. Tudo isso que nós estamos falando é para vocês assumirem o controle da vida de vocês e não ir de uma maneira solta e, né, desenfreada ali e sempre naquela rotina do dia a dia. Aqui eu estou na frente da Aparecida do Norte, né, a Basílica lá, e é um alinhamento do plano estratégico da nossa vida com a vida profissional e vice-versa. Então ali eu estou com o cartão da nossa empresa, que estamos aí no e-commerce, e, né, pedindo ali a bênção, né, para quem acredita, sabe do que eu estou falando, né? Então, nós precisamos ter esse link aí entre o lado profissional e o lado pessoal. Não dá para vivermos somente de um lado. Aproveite cada dia da sua vida. Planeje seu futuro. Isso, nós estamos quase terminando aqui, é algo que nós temos que aproveitar. Então nós não temos o controle de tudo, né? Por muitas circunstâncias. Às vezes já aconteceu comigo de viajar lá para a China e aí deu lá um tufão e perdemos o voo, que a gente ia para outro local. Paciência, o que vai fazer? Perdeu, chegou lá no aeroporto, tudo
fechado lá, cancelado, cancelado, cancelado. Eu nunca tinha visto isso. Cancelar, falei, nossa. Então nós temos que aproveitar cada dia e planejar o nosso futuro sempre. Para vocês, estudantes, o futuro não começa depois da formatura. O futuro começa nas decisões que você toma hoje. Eu espero impactar aqui, ó, mais de 57 pessoas assistindo. Eu espero impactar em um pequeno ponto. Veja, para ler a Bíblia, não adianta você... eu não estou com a Bíblia aqui, mas você querer ler 50 páginas no dia. É muito. Então por isso que a gente está falando assim, pequenas decisões, pequenos passos. Para quem vai correr uma maratona, a não ser que seja já um profissional muito bem qualificado, lá bem preparado, ele tem que primeiro começar a correr 1 quilômetro, 500 metros, depois 5 quilômetros, 10 quilômetros e assim vai. Então são pequenos passos, pequenos hábitos que vai mudar a vida de vocês. Então hoje, a gente aqui um resumo do que nós vimos hoje, os principais motivos aí que podem estar travando a sua vida é a falta de clareza, não sabe direito para onde vai. Que lembra do gato lá da Alice no País das Maravilhas. Vida no automático. Entrou num ritmo ali que não consegue mais parar, né? Excesso de responsabilidade sem estrutura. Assumiu muita responsabilidade. Tem uma dinâmica que a gente ensina, inclusive, de como falar não. Por quê? Porque senão você assume tudo. Olha, preciso voltar. E aí você daqui a pouco não dá conta. E o quarto, falta de prioridade. Eu falo de novo, dou o mesmo exemplo. Para estar aqui com vocês, eu priorizei. Priorizei meu tempo para dedicar para vocês. Então, a vida da gente, às vezes, eu encontro pessoas que não pensam dessa maneira. E aí acaba deixando de lado e perdendo oportunidades. Eu, depois que eu fui lá em 97 para a Inglaterra, eu voltei falando inglês, né? Não era super fluente, mas falava bem. E eu tive uma grande oportunidade numa empresa. Eu fui trabalhar como supervisor de manutenção nessa empresa e falei, olha, eu falo inglês. Ele falou, não, tudo bem, mas não precisa, porque você vai trabalhar em manutenção. Mas o que acontece? Depois de um ano que eu estava na empresa, a empresa era do setor têxtil. Ela comprou um projeto da Alemanha de mais de $1 milhão. Então ela comprou máquinas automáticas. E aí chegaram as máquinas. E veio um técnico alemão para dar o treinamento em inglês. E eu fui a pessoa escolhida da fábrica para ficar com esse técnico. Por quê? Porque quem trabalha em indústria sabe dessa dinâmica. Quando vem um técnico, ele tem que ter alguém ali que leva para o hotel, que leva para almoçar, que acompanha o dia inteiro. Foram 2, 3 meses que eu fiquei lá o dia inteiro. Isso me proporcionou muitas oportunidades. Eu comecei a participar de reunião que eu nunca tinha participado, porque eu estava junto com o técnico ali. E por quê? Por causa do inglês. Então, pense nas prioridades da sua vida. Revise as suas escolhas. Sempre. Vai revisando, vai atualizando. Planeje o seu dia. De novo eu falo, vai acontecer muitas circunstâncias. Às vezes chove, faz sol, dá um problema, mas planeje. Reserve tempo para você. Conecte com o seu propósito. Veja, não é propósito do outro, é o seu, no caso aqui, o meu propósito. Então, eu me conectei aqui em apresentar para vocês esse material, em tocar a guitarra ali no começo. Então, foi algo que eu gosto. Comece pequeno, mas comece. Pequenos passos. E hoje é o dia para vocês começarem. Pessoal, eu cheguei aqui ao final, muito obrigado aí pela atenção. Eu vou depois ver com a Arli aqui se vamos abrir para pergunta e se essa palestra fez sentido para vocês, continue essa jornada comigo. Eu estou sempre divulgando material aí
no YouTube, no Insta e segue aqui meus contatos. Erli, eu fico à disposição. Muito obrigada pelo material, pelo conteúdo, faz a gente refletir muito, né, sobre pontos que muitas vezes a vida no automático faz com que a gente não reflita, né? Então, um momento como esse de parar e pensar faz reviver muitas coisas que a vida no automático não deixa, né? E aí, agora acho que a gente vai passar. Podemos passar para as perguntas aqui, que o Podemos pessoal. sim. Ó, já tem aqui a Isadora Ferreira. Nivaldo, muitos aqui conciliam trabalho CLT e faculdade, o que torna a rotina bastante corrida. Você até mencionou isso aí agora há pouco, né? Quais estratégias que você recomenda para desenvolver habilidades como inglês, mesmo com pouco tempo disponível? Sim. Isabela, né? Isadora. Isadora, é muito boa a sua pergunta. Quando eu fiz... Deixa eu só tirar da tela... Bom, deixa a tela aqui. Quando eu fiz lá o intercâmbio, foi muito difícil. Eu, por exemplo, eu estudava inglês de sábado à tarde. Lá na época, era a única escola que tinha esse horário. Por quê? Eu trabalhava dia de semana, estudava à noite e tinha aula no sábado de manhã. Era sábado à tarde. Mas eu tinha esse propósito de querer falar inglês. E fui. Então, algumas técnicas aí para você aprimorar, né, e aproveitar o tempo. Veja, eu comentei que quando eu levo a cachorra para passear, eu vou ouvindo um fone, ouvindo o evangelho. Então é meu momento de ouvir sempre o evangelho. E aí, às vezes eu estou indo para São Paulo, eu vou muito para São Paulo, eu coloco sempre, é muito difícil ouvir rádio. Eu coloco ali um áudio, né, ou um curso que eu vou só ouvindo. E aí, nesse sentido, que o nosso canal do YouTube, eu tenho gravado também alguns vídeos, às vezes, longos, para essas pessoas, porque às vezes a gente consegue fazer isso. No caso do inglês, Isadora, eu ouço o evangelho em inglês. Então, eu lá no ano passado, eu estava lá e eu já ouvi o evangelho antes em português. E aí lá na Inglaterra, eu falei, não posso ouvir em português. Eu estou fazendo um intercâmbio. E comecei a ouvir em inglês. Então eu encontrei, depois de testar umas 5, 6 rádios online que passa o evangelho todo dia, eu encontrei um que fala tal e ele reza depois do Pai Nosso, Ave Maria, em inglês. Então nisso, veja, eu memorizo aqui a minha técnica, né, de falar inglês. Então no seu caso também, ouvir música em inglês, assistir Netflix, vídeos, se possível, livros. É muito caro, é verdade, os livros. Mas nas bibliotecas tem muitos livros aí e às vezes tem em inglês. Eu, quando posso, eu compro livro em inglês aí para continuar treinando o inglês. Essa pergunta que a Isadora fez tem um pouco ligado a que eu ia fazer para você, Sim. né? Essa conciliação. E hoje a gente vê muita gente que está em sala de aula, né? Vê muito essa ansiedade, justamente também por conta de redes sociais. Tudo tem que vir muito rápido, né? E muitas vezes não dá nem tempo de fazer esse plano da vida. E isso desencadeia algumas síndromes, e se fala muito hoje em burnout, em síndromes de estresse. Como prevenir isso? Né? Como somente não, né? O plano da vida, obviamente que isso vai auxiliar muito, mas se não fez ainda, como vivenciar essa década pós-pandemia, que eu acho que isso, eu queria também abordar isso, queria que você falasse um pouco sobre isso. Se a pandemia fez com que isso também impactasse nessa situação de ansiedade, das pessoas não terem mais esse tempo. Isso impactou? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sem dúvida, a pandemia mudou, né, completamente os negócios, o caso de e-commerce aumentou,
algumas indústrias, o setor de turismo e muitos pontos. A educação, eu era professor lá em 2015 até 2018, então não peguei a pandemia, mas amigos muito próximos, coordenador de curso, dando aula online, à distância, foi muito difícil, imagino, né, o trabalho que deu. E tudo isso, sem dúvida nenhuma, que gerou muito estresse, muitas pessoas aí que não conseguiam dormir direito, muita ansiedade. Mas nós temos que assumir o controle. Então, quando a gente fala de você ter esse controle da sua vida, você que vai planejar o que você quer da sua vida. Por exemplo, né, no caso aí de eu tocar a guitarra. Então, quantas horas eu vou dedicar? Nós estamos aqui nessa palestra falando com adultos somente, né, jovens, mas já adultos, e então ele já sabe a noção do que é curto prazo, do que é médio, do que é longo. Ele já sabe se ele está se dedicando de verdade ou não. Então, às vezes, a gente encontra jovens que não estão se dedicando com a atenção, com prioridade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era aluno, eu tinha que escrever, eu tinha que rabiscar, não tirava foto porque não tinha celular na época, mas eu tinha que fazer de tudo para memorizar. Era minha técnica. Eu tinha amigo do meu lado que nem escrevia, não anotava nada, ia lá, tirava 10, sem colar. Falei, rapaz, o cara é bom, mas eu tinha que fazer isso. Então a gente, o adulto, ele tem que ter essa noção. Por exemplo, se aqui tiver mais 54 pessoas aí assistindo, tiver alguém que corre, ele sabe qual é o ritmo dele, qual é o pace. Não adianta ele querer competir, correr um treino com outra pessoa que é muito mais rápido. Ele vai se machucar, não vai aguentar, não vai conseguir terminar. Então essa questão de ter essa noção curto, médio e longo prazo é de mais importante. Se você não tem essa noção, às vezes a própria sociedade te coloca essa noção. Veja o caso das faculdades, que já são divididos em semestres, disciplinas, e aí tem ali os seus momentos. Mas aí quando eu falo de se assim viver cada momento, até mesmo aproveitar a jornada, eu já vi alunos que não aproveitaram a jornada. Qual jornada, Nivaldo? Jornada do network dentro das faculdades é muito importante. Jornada junto do relacionamento com os professores. Eu fiz, inclusive quem me indicou para um cargo lá, né, em 98 de supervisor de manutenção foi um coordenador de curso. Então, a gente tem que ter essa questão do network sempre. E aí, quando você faz isso, Erli, fica mais leve a nossa vida. Vai ser duro, vai ser corrido, mas fica mais com propósito. Veja o caso de academia, né? Quando a gente fala assim, eu não gosto de academia, aí você tem um problema de saúde, aí você tem que ir. Então, infelizmente, na pandemia, houve pessoas que perderam parentes, pessoas queridas. E aí, essas pessoas mudaram depois da pandemia. Por quê? Porque elas começaram a dar atenção ao que realmente importa para ela. Então, se dá para você trocar o carro todo ano, ótimo. Se não dá, tudo bem. Vai fazer a sua vida, você vai ter o final de semana com seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com quem você quiser. Você não precisa gastar muito. Se você tem dinheiro, tudo bem. Então, às vezes a gente acaba indo muito nessa onda da sociedade, agora da internet, dos influencers, e aí realmente distorce um pouquinho. Mas a palavra resiliente nos empreendedores, ela reforça que é a força que você volta para a sua jornada. Então você saiu ali, você faltou da academia um dia, mas depois você está voltando. Você está se dedicando à leitura, de repente você parou, volta depois. Então você é uma pessoa resiliente. Aquela pessoa que volta ao caminho que você tinha traçado. E pequenos, comece com pequenos caminhos. Leitura,
é de mais importante. Eu, quando era jovem, não lia muito, era mais difícil para comprar livro, não tinha dinheiro, tal. Mas depois eu fui atrás. Então a faculdade me abriu essa oportunidade aí de conhecer os livros, conhecer a educação, o que mudou completamente a minha vida. Então, aqui no armário tenho vários e vários livros aí. Então, comece pequeno. 1 página por dia, para quem não lê, 1, 2, 3. Para quem gosta de escrever, 1 página para digitar, um blog. Hoje está muito forte o YouTube, né? Coloque para fora as suas ideias. Então seria mais ou menos isso, Erli. Sim, perfeito. A Isadora está dizendo, perfeito, obrigada pela palestra, e foi muito esclarecedor e motivador. E é uma rotina muito difícil, né? Todos nós vivenciamos essa rotina, acho eu. Mas com estratégia conseguimos fazer da melhor forma, com certeza, né? Se o estudante não tiver essa rotina, não é estudante, né? Então, Erli, é assim na vida. Nós sempre vamos estar sendo desafiados. Nunca vai ser fácil, né? Então, o lifelong learning, que é um conceito aí de sempre estar buscando conhecimento, você nunca mais vai parar de estudar. Veja, para eu preparar hoje para vocês esse material, eu tive que estudar, tive que preparar, tive que aprender algumas técnicas. Eu estou gravando aqui, né, tá pelo Meet do Google, então a gente tem que saber mexer, que senão não funciona. É sempre nos negócios e na vida particular. É essa a questão do equilíbrio. Então, muitas vezes a pessoa acaba dedicando muito para um dos lados. Vocês vão conhecer pessoas que trabalham muito duro, só que aí vira workaholic ou o burnout. Aí não adianta, que é o exemplo lá daquela moça que eu comentei na imagem lá, de que ela... isso foi real, recente. 4 dias de loucura. Não adianta, depois ficou afastada 3 dias. Então, às vezes, é melhor, mais leve e sempre, né? Por exemplo, numa corrida que você vai fazer de rua, não adianta você correr desesperado, que depois você não vai conseguir terminar a sua prova. Porque cada um tem que ter muito claro onde você quer chegar. muito bem. O Pedro está falando aqui, e sobre a questão de motivação para tal ação, tem a ver com o autoconhecimento? Ô Pedro, essa pergunta é muito boa também, assim, a motivação, sabe que nos negócios, às vezes a gente ouve a seguinte frase: ninguém motiva ninguém. A pessoa que tem que estar motivada. Então é bem forte essa frase, mas eu ouço bastante isso, às vezes até de empresários. Então, realmente, na nossa vida, nós é que temos que ter essa motivação mais forte. No exemplo da guitarra, pode ser que a minha motivação seja tocar uma música. Só que é aquela música que eu gosto. Então eu gosto de algumas bandas de rock, né? Nirvana, R.E.M. e outras. Então, quando eu alcanço aquele resultado, que bom! Então foi a minha motivação. A motivação para a gente trabalhar, estudar, apresentar palestra para vocês. Cada um vai ter uma motivação diferente. Pode ser que seja até para ser exemplo para os filhos, né? Talvez tenha aqui na audiência hoje, né, na nossa palestra, pessoas que já têm filho pequeno. Pode ser que tenha. E se você tem filho pequeno, essa é uma motivação. Você trabalha aí bastante e chega no final do dia e tem, né, seu filho ali te esperando ali, sorrindo. Então essa é a motivação. Você muitas vezes queria ficar o dia inteiro com seu filho quando é pequeno, mas não é assim. Por quê? Nós vivemos de uma maneira que nós temos que cuidar da saúde, dos negócios, da carreira profissional e da família também. Então é dentro do plano da vida que a gente fala lá de todos aqueles pilares. Porque se a gente esperar, mas ninguém me motiva, é você que vai ter que buscar essa motivação. Às vezes em vídeos, como
o meu vídeo aí, que pode motivar alguém a alguma coisa, ou leitura. Veja, eu citei aqui 2 livros, que foi o The Magic of Believing e O Poder dos Hábitos, mas eu poderia citar uns 20, 30 livros. Todos esses livros me motivaram a um ponto ou outro. Então a gente tem que estar atento. Por exemplo, o livro The Magic of Believing, ele foi citado em uma live pelo Anthony Robbins, que é um mega coaching americano. E o entrevistador conversando com ele só falou, eu li sim, o livro The Magic of Believing. Eu falei, peraí, que livro que ele leu? Eu voltei, que era gravado. Não, que livro que é? Porque eu preciso saber né, qual livro que o Anthony Robbins lê. E eu fui atrás. Então, veja, isso me motivou. E por quê? Por curiosidade, para aprender. E do livro eu acabei trazendo para vocês. Mas eu não sabia que eu ia trazer nas palestras. Somente depois que você acaba, você fala, interessante isso. Então a nossa vida, ela é cheia de motivações e muitas vezes a gente não sabe que uma mudança de hoje vai proporcionar para você lá na frente. Nós tivemos uma missa, né, no bairro onde eu moro, e o padre abriu lá a palavra e falou assim, alguém quer falar alguma coisa? Algum acontecimento? Aí eu pedi a palavra e falei, padre, teve um acontecimento essa semana. Eu acabei de ler o livro, acabei de ler a Bíblia em 11 meses. Aí bateram palma, não era para bater palma, mas eu falei, e foi graças a você. Ele falou, eu? Você falou em uma missa. Então veja, eu fui motivado pelo padre para ler. Olha só. Mas não diretamente. Ele não olhou para mim e falou, Nivaldo, leia a Bíblia. Não. Então a gente tem que estar atento. As pessoas de sucesso são pessoas que estão muito atentas e felizes. E com famílias, né, equilibradas. E assim vai. É um desafio. Não é fácil. Então se a gente falhar em algum dos pontos, né, não vai ficar bem encaixado. E aí a gente tem que sempre estar melhorando. Então é um grande desafio. Nivaldo, às vezes a pessoa não sabe o que pode estar travando, ela que é um dos pilares, né, que você colocou. Ela se orientar, né, com outra pessoa, se espelhar em outra pessoa, ajuda nesse destravamento? Demais, ajuda muito, muito e muito, né? Então, na questão de faculdade, os professores, inclusive a minha sócia no e-commerce, ela foi minha aluna, né, na faculdade. E então, eu como professor, eu dava aula de empreendedorismo e planejamento estratégico. Então, eu sempre estrategicamente, eu anotava o nome dos alunos e aonde que ele trabalhava, o que ele fazia, por uma questão até estratégica minha. Beleza. Aí, depois de um tempo, eu precisava ter uma boa colaboradora que fosse meu braço direito, e eu fui lá na minha lista. Eu falei assim, eu dava aula o ano passado, quem será que pode, né, vir trabalhar? Aí eu encontrei lá o nome dela, que ela tinha feito estágio e tal. Eu falei, mandar uma mensagem para ela, e deu certo. E depois ela virou meu braço direito e virou minha sócia no nosso e-commerce. Então, você ter um papo com pessoas que já alcançou sucesso, o sucesso que eu digo não é só sucesso financeiro. É sucesso naquilo que você quer. Pode ser que seja tocar uma música, pode ser que seja um sucesso de ter concluído uma maratona, o Ironman ou qualquer outro esporte que você goste. Essa pessoa vai ser tipo um mentor para você. Mesmo que ele te dê uma dica somente. Tá bom, Nivaldo, eu não conheço ninguém. Vá para o mundo online. Hoje tem muito material gratuito no YouTube. Assista, veja qual área que você gosta e busque as melhores pessoas na sua área. Por quê? O Simon Squibb, que é do Watch Your Dream, foi quem me motivou a fazer o plano da vida.
porque eu já utilizava o plano da vida na minha vida particular, já tinha ele, mas eu não tinha o canal. Eu não tinha ele em modo de curso, de palestra. Então, se não fosse lá aquele momento, eu não estaria hoje aqui com vocês palestrando. Poderia estar palestrando sobre outro assunto, mas sobre tudo isso aqui foi esse mentor virtual, vamos chamar assim. Então, a gente tem que estar muito, muito atento. Lá quando eu tinha 13 anos, eu fui sorveteiro e tal, mas eu tive duas pessoas importantes na minha vida nessa fase, além do meu pai e da minha mãe, que foram dois tios que chegaram e falaram assim: esse menino precisa fazer Senai. Por quê? O menino, às vezes, de 12 anos, 13 anos, não sabe que quer fazer Senai. Então, quando você é criança ou jovem, muito jovem, você não sabe. Aí os pais que têm que realmente, né, dar aquele empurrão. Mas, como nós estamos falando aqui com o público de faculdade, já são adultos. Então, é importante vocês terem esse acesso com os mentores. Eu tenho uma grande consideração pelo meu orientador do mestrado, né, Carlos Roberto Camelo, que me ajudou muito. Então eu guardo grandes lições que ele deu de mentoria, de orientação. Ele não falou da minha vida, casar, ter filho, não. Mas foi ensinando ali muita e muita coisa. Então aproveitem esses momentos, né, com os professores, a rede de contato, mantenha contato, eu deixei o meu contato aqui, segue, manda mensagem, pergunta, pede, se alguém for aqui de Santa Bárbara, pode me marcar, tomar um café e por aí vai. Porque a vida acaba sendo assim. Eu estava, só para fechar esse exemplo, eu estava em uma palestra e eu estava com um problema no e-commerce, muito sério. E eu era o dia inteiro de palestra. E aí um palestrante falou da solução. Eu falei, eu preciso falar com ele. Só que era uma sala grande e a porta era lá do outro lado. Acabou a palestra, eu saí correndo, fui atrás dele, peguei ele no elevador. Esse cara chama Alfredo Soares. Hoje ele está lá no grupo G4, milionário. Mas ele foi muito simpático. Ele falou, cara, eu tenho um avião, mas desce aqui junto comigo. Eu falei para ele qual era o problema, ele passou o celular dele e falou, mande mensagem para mim. Eu mandei, a equipe dele entrou em contato e resolveu o meu problema. Veja. Então nós temos que estar atento toda hora, toda hora. Com certeza. A gente já está partindo aí para o final, né, do nosso encontro. O tempo passa tão rápido quando a gente fala de coisas interessantes, né? Mas uma última questão, eu acho que não tem mais nenhuma aqui no chat, se alguém tiver ainda dá um tempinho, mas traumas de infância, eles podem causar algum travamento nisso? Algum trauma de infância que às vezes a pessoa nem sabe que tenha, mas de repente numa análise, alguma coisa assim, descobre. Isso pode ser um fato determinante de um travamento? Sim, sim, sem dúvida. Um trauma de idioma, de música, de se comunicar, né? Eu agora estou falando aqui com vocês de maneira online, mas poderia estarmos numa palestra, poderia estar lá na frente, né, do palco, falando com vocês. E quando eu era mais jovem, não tinha essa facilidade. Então, se você tem qualquer trauma, busque, primeiro, um tratamento específico, né, com profissionais qualificados, sem dúvida. Mas não, você não sabe, busque conhecimento. Existem muitos livros que te ajudam passo a passo. Hoje nós estamos com muito material disponível na internet, no YouTube. Temos materiais também, muitos livros. Você vai na... Hoje, infelizmente, as livrarias fecharam, muitas livrarias fecharam, né, de maneira física, estão só mais virtual lá, a Amazon e todas as outras. Mas busque conhecimento. Então, você pode destravar um trauma em uma leitura de livro. Qual livro, Nivaldo? Lógico que depende do seu caso, mas pode ser de oratória. Existem muitos livros que ensinam a você, né, se preparar, a você falar melhor.
Lógico que um curso de oratória presencial é melhor, mas o livro já vai te ajudar. Ele vai te falar para você sempre estar gravando vídeos e publicando. Ele vai falar para você toda vez que tiver uma oportunidade na sala de aula e ele fala assim, eu topo. E aí o que acontece? Você vai falar, por exemplo, eu faço leitura, né, na igreja. Então, sou um voluntário lá, então quando temos lá nosso grupo, eu faço uma das leituras. Então isso tem tudo a ver com o que eu gosto de ler, de falar. Então você ir lá, né, na frente da igreja e ler, tem pessoas que vai tremer, que vai ter medo, mas seria um bom treino para quem quer melhorar esse trauma de falar, porque na igreja ninguém vai julgar. Só que se você também não estiver bem preparado, aí talvez não vai sair, e aí vai ficar pior, aí o trauma vai aumentar. Então, tenha essa noção, se você é capaz, mas comece com pequenos passos, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu fui conversar com um chefe, eu fui pedir aumento. Eu tinha, eu acho que 15 anos. E eu fui lá, desculpa, eu queria um aumento. Aí ele falou, não, obrigado, desculpa aí. Porque, lógico, não tinha argumentos. Não sabia se comunicar. Mas a gente vai melhorando. Então, na nossa vida, a gente sempre vai melhorando. Eu acredito, assim, num conceito que a gente fala assim, da gente ir evoluindo como pessoa, como se fosse uma escada. E a gente vai evoluindo, seja na comunicação, seja no relacionamento também, né, com as pessoas e fazer o bem. Então, nós temos que estar sempre atento a isso. O mundo ele é muito rápido, muitas informações, e nós temos que ter uma informação do que a gente quer, onde a gente quer chegar. Porque senão a gente fica perdido, perdido aqui, perdido lá. Vejam, eu falei mais fortemente de guitarra, negócios, corrida. Então, outras coisas eu não fico, eu andar a cavalo, não sei o quê, e moto. Então, algumas coisas eu não faço, porque acaba não dando tempo. Então, nós temos que priorizar o nosso tempo, fazer aquilo que você gosta, que faz sentido para você. Então, é nesse sentido. Muito bom, muito bom. Queria mais uma vez te agradecer, antes de passar a palavra aí para suas considerações finais. Gostaria de agradecer pelo conteúdo riquíssimo, com certeza isso vai auxiliar e muito os nossos alunos, ex-alunos e quem é da comunidade que está assistindo. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estão aqui, e agora a gente chega realmente no nossos últimos minutos aí. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e deixasse a mensagem, principalmente agora, voltado para os nossos alunos, tá? Sim. Eu sei que tem ex-alunos, eu sei que tem pessoal da comunidade aí, mas eu queria que você deixasse agora as tuas palavras finais para os nossos alunos. O que eles precisam fazer para focar e terminar bem o curso que eles escolheram. Sim, não, muito bom. Ó, eu agradeço, Erli, e todo mundo aí da FHO que me convidou, de abrir essa oportunidade de falar com os alunos, né, da FHO. Eu poderia aqui contar muitos causos que aconteceu com a minha vida enquanto estudava, muitas histórias de amigos que não tinham dinheiro para estudar e hoje são bons profissionais. Teve um que foi para Manaus trabalhar na Honda como, a princípio, engenheiro, depois ele virou um diretor e hoje ele está para cá, ele é um grande executivo. E era uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, às vezes, a gente fala de uma maneira que as pessoas podem falar, ah, mas o Nivaldo falou, mas acho que é fácil. Não, não é fácil. Eu fui lá para a Inglaterra, lá nem sei como que eu consegui aquele dinheiro lá de $1.000. Inclusive o dólar na época estava 1 para 1, né? Hoje está 5 e pouco. Mas foi muito suado. Então eu trabalhava, meu pai certamente me ajudou um pouco, minha mãe, mas era uma família muito simples. Então a mensagem que eu deixo para vocês: continue estudando. Sempre, 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 com muita dedicação, com muito esforço.
Até hoje, eu vou nas bibliotecas da Unisal ou da FHO aqui para escrever meu livro. Então, eu vou lá, né? Então, eu vejo os alunos lá, eu acho muito interessante assim, essa convivência com vocês, com os alunos. Aproveite esse momento, ele é único. É o momento de você se preparar para você ser uma pessoa de sucesso. Eu espero que nessa palestra que eu apresentei para vocês, leve essa energia. As mensagens vão ficar aí salvas, mas a energia que vocês sentem é o que importa para vocês. Acreditem nisso, sejam otimistas na vida de vocês, se dediquem muito, estudem, e se tiver qualquer contratempo, supere, peça ajuda. Todas as faculdades têm lá as suas assistentes sociais. Se está passando um momento difícil, peça ajuda. Todas as faculdades que eu trabalhei têm essa área. Mas se não é nenhum problema muito sério, bora! Vai com tudo para cima, que o sucesso de vocês vai chegar lá na frente. Eli, muito obrigado. Né? Muito bom, eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, muito obrigada pelo conteúdo que você trouxe, riquíssimo, com certeza impactou não uma pessoa só, mas muitas, com certeza. Opa, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, mais uma vez ter aceitado o convite prontamente, mandei a mensagem prontamente, já me respondeu dizendo que fazia questão de participar. É um evento que a gente prepara com muito carinho, como eu disse, para poder trazer esse tipo de conhecimento robusto e modificador, principalmente para os nossos alunos, né? Então, eu queria agradecer muito a tua presença, agradecer aqui a presença de todos, mais de 50 pessoas aqui nos acompanharam, ficaram até o final. Sim. Muito obrigada. Hoje a gente encerra o nosso congresso, os 2 dias de palestras, foram muitas palestras, muitos temas relevantes, e a gente encerra agora com chave de ouro, um tema que vai deixar para os nossos alunos um legado de pensamento para finalizar o curso da melhor forma e querer ser e desejar ser o que quiser, né? Onde quiser, fazer o que quiser, onde quiser, porque o mundo não é só aqui, o mundo é onde eles quiserem estar. E é isso que a gente deseja, e é isso que a gente leva o conhecimento para que eles possam fazer isso. E você contribuiu muito hoje para que isso aconteça. Então, gostaria de agradecer muito, desejar uma ótima noite, muito obrigada, bom descanso, ótima noite para todos, Nivaldo também, boa noite, e no ano que vem a gente se encontra novamente no 22º Congresso da FHO. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal, até mais.